Bom, nesse vídeo aqui eu vou tentar explicar o que são os métodos construtores de uma forma prática, né? Olha, eu tenho aqui uma classe chamada pessoa e eu defini apenas dois atributos simples para eles aqui, né? Nome e idade, que estão como private. Aqui tem os getters e setters deles. E eu defini aqui um método simples de apresentação só para ele dizer nome e idade, tá? Aí a gente vem aqui para o método main e agora eu vou instanciar essa classe pessoa igual name pessoa. Pronto, instanciei aqui e aqui eu vou setar os atributos, né? Set name, vou colocar aqui como Lucas e set idade. Bom, pronto, setei name, nome e idade e agora eu vou chamar aquele método de apresentação, né? Pessoa, ponto, apresentar. Pronto, agora eu vou rodar isso aqui e tá aqui. Meu nome é Lucas e tenho 26 anos. Agora, o que é o método construtor? O método construtor ele é um método que quando a gente define ele diz que ao instanciar um objeto, uma classe, você necessariamente tem que já iniciar ela com alguns atributos. Então, vou explicar melhor aqui. No Eclipse a gente tem até a forma como fazer isso automaticamente, que é botão direito aqui, Source e construtor Review. Select All. Pronto. Aqui é o método construtor. O método construtor, a gente pode tirar isso aqui. Ele necessariamente tem que ser o mesmo nome da classe, né? E aqui a gente seta os atributos que a gente precisa instanciar ele junto com a classe, né? E aqui a gente coloca this name, ou seja, this name é o name da classe, é igual o name que a gente recebe como atributo, né? Idade é a mesma coisa. Você pode perceber que aqui até já deu um erro, por quê? Porque agora a gente tem que, ao instanciar a pessoa, a gente tem que passar esses parâmetros aqui, a gente não está passando esses parâmetros, né? Por isso o erro. Eu vou comentar essas duas linhas aqui e eu vou passar aqui agora os parâmetros, né? Vou mudar o nome, vou colocar aqui João e ele tem 30 anos. Então a gente agora, toda vez que a gente instanciar a pessoa, a gente precisa passar esses dois parâmetros aqui. Então aqui o método apresentar, então está chamando aqui, olá, meu nome é João, tenho 30 anos. Só que assim, a gente consegue mudar esses atributos normalmente com set aqui. Então se eu descomentar essa linha, mesmo que a gente está passando João e 30 aqui, a gente consegue mudar normalmente com set name. Então se eu rodar isso aqui de novo, vai mudar para Lucas e tem 26 anos. Beleza. Agora, a gente só pode ter um construtor? Não, a gente pode ter vários construtores aqui, né? Então eu posso vir aqui, por exemplo, e setar outro construtor e passar, por exemplo, agora só nome. Aqui continua funcionando, só que se eu tirar a idade aqui, ele vai funcionar normalmente, ele não vai dar um erro, né? Porque agora ele está buscando este construtor aqui e não mais este, né? Tanto que se eu, vamos comentar esse construtor aqui, agora ele dá um erro, por quê? Porque a gente só tem um construtor e esse construtor exige que a gente passe nome e idade. Se eu descomentar de novo esse construtor, agora essa instância é aceita porque eu tenho esses dois construtores, eu tenho as duas opções, né? Agora, eu posso também passar null aqui, né?
Posso passar null aqui que ele vai aceitar normalmente. Se eu comentar essa linha e tentar rodar aqui, ele vai passar como null aqui, né? E vamos passar aqui idade também como null. Na verdade, o idade não vai aceitar null, é só uma dentro aqui, pelo simples motivo que a gente setou idade aqui como um primitivo, né? E os primitivos eles não aceitam null. Os primitivos eles não aceitam null, apenas os objetos. Então eu deveria setar isso aqui como integer, né? E agora, se eu setar isso como integer, vou mudar aqui os construtores também. Cadê idade? Por que name aceita null? Porque o string ele é um objeto, né? Ele não é integer. Ele é um objeto e não é primitivo. O integer ele também é um objeto. Agora o int ele é primitivo. Então se a gente voltar aqui, eles aceitam null agora normalmente. Se eu comentar essa linha aqui, rodar, ele vai retornar aqui null e null, né? Porque agora eu tenho um integer aqui no lugar do int. Se a gente voltar aqui e rodar isso de novo, agora o null vai ser sobreposto e a gente vai ter aqui o name e o idade Lucas. Agora, se eu tirar aqui de dentro, inicialmente era assim, quando a gente não definia nenhum construtor, a gente conseguia instanciar sem nenhum objeto, sem nenhum atributo aqui dentro, né? Eu consigo fazer isso sem setar os construtor? Consigo, né? Porque o que acontece? Quando a gente não define nenhum construtor, vou comentar esses dois aqui, tirar daqui. O Java automaticamente ele define um construtor padrão que ele não recebe nenhum atributo. Então, quando eu coloco um construtor, o Java ele não define mais esse construtor padrão, né? Mas eu posso definir ele por minha conta própria. Então, se eu vim aqui e colocar um construtor sem nenhum parâmetro, né? Construtor vazio, pronto, agora eu posso instanciar um objeto da mesma forma que eu havia feito no início, né? Sem nenhum atributo aqui inicialmente, né? E os atributos serão setados aqui no setName, né? Só uma dentro que esse setName aqui é devido, né, que os atributos são private e por isso eu devo, quando eu pegar ele através de uma outra classe que não é essa classe aqui, né, eu devo usar esse setName e setIdade, tanto para pegar a idade quanto para setar a idade, né? Eu não consigo setar a idade simplesmente vindo aqui e colocando idade, pessoa igual idade, não consigo fazer isso, preciso usar o set, né? E agora eu vou dar um exemplo aqui de pessoa, né? Vou colocar aqui pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 3, pessoa 2, usando cada construtor, né? Vamos lá, primeiro construtor aqui passando name e idade, então vou colocar o name aqui, Lucas, idade 26, né? Vou apagar isso aqui, e isso aqui também eu vou fazer 3 vezes aqui. Então, essa instância aqui, pessoa 1, né, está usando o primeiro construtor lá. Esse aqui vai usar o segundo construtor, onde eu só defini o name. E esse aqui vai ser o terceiro construtor, que é o construtor padrão, que não vem nenhum atributo dentro dele. E se a gente agora rodar aqui o programa, bom, aqui primeiro objeto, né, setei o nome e idade, o segundo aqui que eu usei só o nome, e o segundo aqui que eu não setei nada, né, então tá tudo nulo. Então, bom,
Aqui é uma explicação bem básica sobre o que são os construtores e como usar eles, né? Espero que tenha ficado clara a explicação. E é isso, valeu!